do CIAP, DGT, e hoje vamos mexer com chocolate. Que delícia, né? Então vamos lá, hoje vamos fazer uma receita de bombom pingado. Seria a base de uma manufatura com chocolate. Seria o mais básico, o mais simples, o mais fácil. Não envolve molde e nem banho. A gente vai simplesmente moldar com as colheres. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Primeira coisa para a gente trabalhar com chocolate é a gente entender as diferenças. Hoje a gente vai trabalhar com o chocolate fracionado. O que seria o chocolate fracionado? O chocolate em barra tradicional que a gente conhece, ele é uma mistura de massa de cacau e manteiga de cacau. São subprodutos da produção do fruto do cacau, das castanhas. Então esse seria o chocolate tradicional, aquele que a gente põe na boca, derrete na hora, bem saboroso, uma delícia, tá? Só que esse chocolate ele tem alguns problemas. Ele tem problema com temperatura e umidade. Então a própria temperatura da nossa mão e da nossa boca faz com que esse chocolate derreta um pouco mais fácil. Isso é uma qualidade que para quem manipula chocolate é um pouco indesejável. Então a indústria criou um tipo de um substituto que ele vai ter um acabamento diferenciado, ele vai ter um tratamento diferenciado e vai facilitar o nosso trabalho no face e venda. Então, como eu já disse, o chocolate que a gente chama de chocolate nobre, ou chocolate puro, ou chocolate verdadeiro, ele é massa de cacau, leite, açúcar e manteiga de cacau. O chocolate fracionado é a mesma massa de cacau, açúcar, leite, porém a gordura da base é uma mistura de óleos ou um óleo de palma. Esse óleo de palma vegetal também, assim como a manteiga de cacau, ele tem propriedades que eles vão deixar com que esse chocolate fique mais maleável e mais resistente ao calor. Ele sendo mais resistente ao calor, também quando a gente vai comer esse chocolate, a temperatura da nossa boca, ele vai demorar um pouquinho mais para derreter, já que ele é mais resistente ao calor. Então ele geralmente não vai ter aquela mesma delicadeza de um chocolate que a gente já está acostumado, que na hora que entra na boca já derrete, já libera o sabor. Então muitas vezes a gente prova uma cobertura ou um acabamento num bolo, numa sobremesa, e a gente percebe que ele demora um pouquinho mais para derreter, o sabor demora um pouquinho mais a chegar e a gente acha que esse produto não tem tanta qualidade. Na realidade, todos os produtos de boa procedência, tanto de chocolate nobre quanto de chocolate fracionado, se ele é de boa qualidade, ele só vai ter de diferente isso, essa capacidade de tolerar mais a temperatura, mas a massa de cacau é boa, a gordura é de boa procedência, porém o chocolate nobre é para um devido fim, o chocolate fracionado ou o chocolate hidrogenado, que já é um terceiro produto, vai ter funções distintas. O chocolate em barra tradicional a gente usa para recheios, a gente usa para fazer os bombons maciços, a gente usa para fazer barrinhas, a gente usa para fazer sobremesas, porque ele vai dar um acabamento melhor, um sabor mais delicado. Já o chocolate fracionado ou chocolate cobertura, que é o nome que a gente vê na embalagem, ele é feito justamente, o nome já diz, ele é para coberturas. Então a gente vai usar para fazer a casquinha da trufa ou do bombom, a gente vai usar para fazer as coberturas líquidas que depois solidificam, a gente pode usar para fazer tudo aquilo que vá pouca quantidade e que essa diferença de textura fique imperceptível. Por isso, quando a gente faz a casquinha da trufa, a gente pode tranquilamente usar o chocolate fracionado, desde que essa casquinha seja bem fininha, só para envolver o recheio. O show mesmo é o recheio, e o recheio a gente usa o chocolate em barra tradicional, certo? Então a gente vai trabalhar com o fracionado, porque a gente vai fazer um bombom pingado, que ele vai ter uma carga grande, um recheio grande, não um recheio crocante grande, e vai fazer com que essa sensação de que esse chocolate não é idêntico ao que a gente está acostumado, vai ficar um pouquinho disfarçada, porque é uma quantidade quase ínfima do material. Então, para começar, outra diferença do chocolate fracionado para o chocolate tradicional
é que o chocolate original a gente trabalha com têmpera, certo? Um tratamento térmico. Nós derretemos em banho-maria ou no micro-ondas e em seguida a gente coloca numa superfície fria, geralmente uma pedra, pode ser granito ou mármore, e a gente faz com que a temperatura desse chocolate baixe num choque térmico para que as moléculas do chocolate se unam novamente de forma ordenada. E isso é o que mais dá trabalho, nem todo mundo consegue fazer esse processo. Então, o chocolate fracionado ou cobertura, ele dispensa esse tratamento. Então, a gente pode derreter e automaticamente já trabalhar o chocolate sem ter problema, porque as moléculas da gordura de palma, elas se ordenam só com a cristalização, com o esfriamento, elas já voltam a ficar todas certinhas, então não vai ter problema de falta de brilho, não vai ter problema de derretimento muito mais fácil. Então é um produto mais fácil de trabalhar, para quem está iniciando ele é o mais adequado. Então a gente começa com a água quente para o banho-maria. Banho-maria a gente tem várias modalidades. Banho-maria de chocolate, tanto para o chocolate fracionado, que é um pouco mais resistente, quanto para o chocolate tradicional, a gente não encosta a vasilha na água. Então não é aquele banho-maria que você mergulha a vasilha na água. E nenhum banho-maria você mantém a panela no fogo. Ferveu a água, a gente introduz a vasilha no banho-maria e apaga o fogo. Nesse caso, essa água já ferveu. Eu vou adicionar aqui essa vasilha de inox, foi limpa com álcool, porque eu não posso passar água nela assim que eu vou usar em seguida, porque chocolate é gordura, não se dá com água. Não pode ter água em nenhum momento no processo da gente trabalhar com chocolate, a não ser do lado de fora. Então, a vasilha encaixa na panela, sem encostar na água, é só o vapor que está saindo daqui e a gente vai trabalhar o chocolate, primeiro o chocolate branco. Aqui eu deixei o pedaço para que vocês vejam. Coloco o chocolate todo picado. Se foi picado com uma espátula, mas nós podemos usar a faca serrilhada ou uma faca lisa. Podemos usar também aquele descascador de batata japonês. Qualquer forma que a gente consiga deixar com essa textura mais picadinha, tá? Você pode usar. A gente também pode usar o micro-ondas, mas para quem não tem muita experiência eu não recomendo, porque o chocolate pode queimar. Geralmente o chocolate a gente não pode ultrapassar a temperatura de 40 a 50 graus. Tem gente que põe direto no fogo ou direto na água fervendo. A água ferve a 100 graus, então não vai dar certo, tá? Chocolate queimado não é um bom produto, ele não funciona. Para que vocês tenham noção, eu tenho aqui a embalagem. Esses chocolates de uso profissional, eles vêm em barras de 500 gramas, 1 kg, 2 kg e 100 ou 2 kg e meio. Eles já vêm divididos em barrinhas. Cada barrinha dessa tem 100 gramas, então fica fácil da gente conseguir fracionar. Aqui eu tirei 2 barrinhas, então eu tenho 200 gramas de chocolate branco e tenho também aqui 200 gramas de chocolate ao leite. Na embalagem você pode ver que tá aqui, ó, cobertura branca fracionada. Então as duas palavras que eu falei para vocês, os chocolates fracionados, eles podem vir com o nome apenas cobertura, pode vir com o nome apenas fracionado ou os dois nomes juntos. Então nesse vem cobertura branca fracionada, mesma coisa o ao leite, cobertura ao leite fracionada, cobertura meio amarga fracionada. Então esse é o chocolate que eu falei para vocês, que a gente pode trabalhar imediatamente assim que a gente derrete, ok? A gente encontra esse tipo de produto em alguns supermercados e em lojas de produtos para confeitaria. Então, só o calorzinho aqui, ele já vai começar a derreter o chocolate. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Já derretidinho o branco e já temos derretidinho o ao leite.
Como eu vou trabalhar os dois, eu já mantenho um aqui na panela para, por enquanto, manter a viscosidade, enquanto eu vou trabalhar o branquinho. Tá todo derretidinho, mas mesmo que você não consiga, você tem medo de ficar muito tempo, mesmo que você não consiga derreter ele completamente, se ficar algum pedacinho inteiro, nesse caso, não vai ter problema. Então, 200 gramas de chocolate branco, 200 gramas de chocolate meio amargo. Na receita que eu estou passando para vocês, a gente vai pôr a proporção de 500 gramas de chocolate, para a gente fazer uma produção maiorzinha, né? Aqui a gente vai fazer só praticamente uma degustação. Para cada 500 gramas de chocolate derretido, a gente vai usar 200 gramas de carga. O que seria a carga? Seria o elemento crocante que a gente vai adicionar nesse chocolate. Então eu posso usar biscoito quebrado, eu posso usar amendoim torrado sem pele, sem sal, eu posso usar o crespinho de arroz, ou flocos de arroz, flocos de milho, granola, coco ralado em flocos, castanhas, uva passa, doces em passa, frutas secas ou frutas cristalizadas. Tudo que não tenha calda, tudo que seja sequinho, porque o chocolate não é compatível com nada que seja com calda ou úmido, a gente pode tá adicionando nessa mistura. Eles todos misturados, um ou outro, ou só um, aí é a imaginação de vocês. Aqui eu tenho biscoito de chocolate já quebrado, biscoito amanteigado, não é biscoito recheado, o recheio vai atrapalhar. Então a gente põe aqui uma proporção, eu tenho aqui mais ou menos 100 gramas, mas eu vou colocando de acordo com o que eu quero. O biscoito ele não vai murchar, ele não vai ficar molhadinho, porque o chocolate é à base de óleo. Então, o tempo que está aqui líquido e o tempo que esse chocolate vai endurecer não é suficiente para umedecer as bolachas. Bolacha, biscoito tem essa controvérsia em vários lugares do Brasil, né? Aqui pra gente, pra paulistano, pra paulista, tanto faz bolacha, biscoito, pra gente tudo é a mesma coisa. A gente não vai entrar nesse mérito. Tá ficando gostoso, o nome é relativo. Então eu vou colocando, cobrindo totalmente os pedacinhos de bolacha, mas mantendo um pouco a viscosidade. Lembrando que eu poderia colocar outros elementos aqui. Poderia colocar castanhas, frutas, granola, o floquinho de arroz. Então, vocês viram que de 100 gramas ainda ficou um pouquinho aqui. Eu posso pôr, porque eu ainda tenho um pouquinho de chocolate mais líquido no fundo. E mesmo que fique um pouco a mais, não tem problema, porque ele é para ficar um bombom rústico. Ele é para ser uma coisa mais simples. E quem for fazer para face e venda, a gente só vai ter que ser um pouco mais cuidadoso com a embalagem, porque ele não fica tão bonito quanto um bombom embalado, né? No papel de bombom e tudo. Então, ó, eu tenho todos eles bem cobertinhos de chocolate. Tá? Vou tirar um pouco aqui esse do banho-maria, porque aí enquanto eu estiver trabalhando esse, eu mantenho ele mais viscoso, só dele ficar aqui. Enquanto isso, esse está bem viscoso porque ele estava na água, né? Então eu vou acrescentar os biscoitos. Aqui eu estou usando aquele biscoito de amido de milho, né? Aquele nomezinho maisena, né? Que a gente vai fazer a propaganda do amido de milho. Nesse formato, tá? Então, vou mostrar para vocês que a gente corta ele grosseiramente. Só para, quanto maiorzinho, mais estrutura vai dar pro bombom. Então aqui eu deixo ele não muito triturado. Então, colocando, eu já posso pôr direto, porque eu sei que essa quantidade é suficiente. E vou mexendo. Aqui eu poderia pôr, além do
do biscoito, pôr também o amendoim, fica bem legal. Ou colocar só o amendoim. E o que a gente tem que pensar? Se eu tenho um valor X desse chocolate fracionado, vamos supor aí 20, 25 reais o quilo do chocolate fracionado, toda a carga que a gente for colocar aqui, ela vai ser mais em conta, né? O preço do biscoito, vamos supor que um pacotinho com 400 gramas está no máximo 5 reais, então o quilo vai ser 10, 12 reais no máximo, então sempre mais em conta que a carga. O amendoim torrado vai estar também uma base de 10, 12 reais o quilo, então isso faz com que o nosso produto tenha um valor mais competitivo para o Faça e Venda. Então vamos lá, eu posso trabalhar com o papel manteiga ou eu posso ir diretamente numa superfície para que eu possa moldar esses bombons e que eu possa levar para a geladeira. Lembrando, eu usei aqui a vasilha de inox porque eu estou fazendo o banho-maria. Se eu fosse colocar no micro-ondas, eu teria que usar uma vasilha de vidro, não de plástico, porque o plástico ele pode passar algum tipo de contaminação, e nem de metal. No micro-ondas não pode metal. Eu pego 2 colheres, uma quantidade, venho e apenas faço um morrinho. Quanto mais altinho eu fizer o morrinho, mais bonitinho ele vai ficar. Bonitinho, feinho, né? Porque ele não vai ter aquela cara do bombom moldado bonitinho. Então é um produto que a gente tem um rendimento bom, um custo bom, a gente pode vender ele num custo bem legal, bem em conta, porque a gente está usando matéria-prima toda bem popular. Agora, se a gente usar, por exemplo, nozes, castanha do Brasil, castanha de caju, né? Colocar amêndoas, coisas mais nobres, aí a gente vai montar o valor do preço final de acordo com a carga que a gente está colocando. Se a gente usa um biscoito mais caro, ou se você usa o biscoito caseiro, que você mesma fez, claro que a gente vai repassar para o cliente o valor agregado ao material que a gente está usando. Vocês estão vendo que é bem facinho, não requer nenhuma habilidade, a gente pode fazer junto com as crianças, aproveitando que as crianças estão em casa. Elas não têm risco nenhum, você faz toda a parte do fogão e elas vão precisar só usar as colheres para a gente poder moldar esses bombons. A gente vai dando uma certa distância para que eles não juntem, né, um no outro. Se eu fosse usar o chocolate em barra de gordura de cacau, eu teria que ter feito aquele choque térmico mesmo para fazer esse bombonzinho simples. Eu até posso pegar ele do jeito que eu derreti e moldar dessa forma, mas ele não vai derreter, ele não vai cristalizar legal, ele pode ficar bem mole, ou ele pode ficar muito sem brilho, muito feinho. Então o ideal mesmo, nesse caso, é usar esse chocolate fracionado, que ele vai dar essa praticidade. Vocês estão vendo que rapidinho, sem precisar de molde nem de nada, eu já estou trabalhando com chocolate, já posso começar a vender e ganhar dinheiro com isso. Tomando sempre cuidado quando a gente vai mexer nas vasilhas do banho-maria, de não deixar com que esse vapor
entre aqui no material que a gente está trabalhando com chocolate. Outra vasilha. Aí a gente pode usar como parâmetro, porque ali a gente não tem parâmetro nenhum de tamanho, de peso, mas a gente pode usar uma colher medida, ou então a gente pode usar uma balancinha. Aqui, eu vou limpar o chocolate. Lembrando, pessoal, a gente trabalha com chocolate ou qualquer outro alimento, por mais que dê vontade, a gente não pode lamber. A gente tem que limpar, por mais que doa, a gente precisa limpar. Eu posso usar uma colherzinha de medida, essa daqui ela tem o equivalente a uma colher de sopa, para ter mais ou menos um padrão. Mas depois que o bombom já está pronto, a gente pode usar o padrão do peso, né? A gente pode usar uma balança e medir pelo peso. Então, vem aqui uma colher. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue ter de alguma forma uma padronização. Então, uma colher. Não querendo padronizar, a gente vai fazer para casa mesmo, para as crianças. E para os adultos que gostam de chocolate, né? A gente vai continuar usando as 2 colherinhas. Deixa o chocolate terminar de pingar. E a gente vem, com a ajuda da outra colher, faz um montinho e deixa. Quanto mais altinho, mais bonitinho ele fica. Quanto mais biscoito, mais sequinho, vocês viram que ali o chocolate branco ele ficou mais sequinho, esse daqui acabou ficando mais fluido, mais chocolate derretido. Toda essa rebarbinha que ficar, que não fizer parte do montinho, a gente pode pôr de volta, pode derreter de novo e montar os bombons. Já com o chocolate nobre, a gente não pode fazer isso. Se você derreteu, ele firmou, se você vai derreter de novo, a gente precisa dar o choque térmico novamente. Por isso ele é bem mais trabalhoso. Uma partinha, a gente já vai para... Pronto, já moldamos, já coloquei alguns minutos na geladeira, é importante, dependendo da região, o chocolate fracionado ou mesmo o chocolate nobre, eles vão precisar de uma ajudinha da geladeira. Mas lembrando, geladeira e freezer é um ambiente úmido, então a gente tem que pôr o tempo só de cristalizar e já retirar. Não combina chocolate nem com geladeira, nem com freezer e nem com umidade. Então aqui, uma outra forma que a gente pode fazer. Caso você tenha a forma, mesmo sendo uma forma fácil de fazer, a gente também pode moldar. Se ele está bem fluido, como a gente viu que ele já estava, a gente pode ir pegando aos poucos, bem aos pouquinhos, para que o chocolate desça e possa se moldar. A gente vai colocando na forminha. Essa daqui é uma forminha que ela tem 3 partes. Ela tem a parte do acetato, que é o molde, tem uma parte de silicone e tem uma parte que é o êmbolo, que vai fazer com que o chocolate possa se moldar nas 2 formas, na de acetato e na de silicone, para que você só coloque a quantidade de chocolate necessária. Você não precisa
pôr o chocolate e remover como a gente faz com as forminhas normais, as forminhas comuns que não tem o acetato. A gente só coloca aqui e já pode fazer também um bombonzinho moldado. Para o Faça e Venda, a gente pode usar algumas embalagens. A embalagem tradicional de acetato, a gente coloca os bombonzinhos, a quantidade que quer, a gente pode pesar ou colocar a quantidade por unidade. Depois a gente fecha e coloca um fitilho, um amarrilho, a sua etiquetinha com a sua logomarca. A gente pode usar saquinhos de zip reaproveitáveis também, tamanho menor ou maior, depende da quantidade que você oferece para o seu cliente. A gente pode usar as embalagens de acetato, que tem um lapisinho, né? Você consegue dispor e a visão vai ficar mais adequada. A gente pode usar os potinhos de 250 ml, que a gente usa bastante para bolo de pote. A gente acondiciona os bombonzinhos aqui dentro e ele vai ficando com a apresentação. Já que o produto ele tem um custo mais baixo, a matéria-prima, a gente pode às vezes caprichar um pouquinho no custo da embalagem para fazer com que, para agregar valor àquele produto que normalmente seria mais baratinho, mas a gente usa a embalagem para a gente poder cobrar. Lembrando que a gente faz o custo da matéria-prima e é ela que vai gerar o valor. A gente vai fazer a conta do que eu gastei de chocolate, a conta que eu gastei de bolacha e a gente vai multiplicar por 3. Por quê? Multiplicando por 3 eu tenho pago o meu custo do produto, eu tenho pago as minhas despesas, água, luz, gás, internet, combustível para ir fazer a compra. E eu tenho mais uma vez que é a mão de obra. A mão de obra não é lucro, gente. Se eu estou trabalhando, se eu estou fazendo, eu preciso ter um ganho sobre isso. E esse meu ganho não é o meu lucro. Então, eu faço o custo do produto, multiplico por 3, eu vou ter todo o custo, todas as despesas, mão de obra, matéria-prima e mais as minhas despesas. A partir desse valor, eu coloco a minha margem de lucro, que ela pode ser mais uma vez o mesmo valor do custo, que aí eu vou estar multiplicando por 4, aí eu vou ter 25% de lucro, ou então eu coloco uma quantidade X, tipo eu quero ganhar R$1 sobre cada embalagem que eu estou vendendo, quero ganhar 50 centavos, aí eu quero ganhar R$10 no total que eu fiz dessa receita. Então aí é a margem de lucro é você que põe, ou se você vai mandar alguém vender esse produto, você vai dar uma comissão, você vai flutuar a sua margem de lucro de acordo com a forma que você vai vender o seu produto. E a embalagem, nós produzimos alimentos e não embalagem, então a gente só soma o valor da embalagem, o mesmo custo que a gente teve sobre ela. Então, se eu paguei 50 centavos nessa embalagem, eu vou acrescentar 50 centavos no valor final. Não vou somar na minha despesa para depois multiplicar, porque nós não vendemos embalagem. A embalagem é só a nossa forma de entregar para o cliente. Qualquer embalagem que a gente for usar, a gente faz o levantamento do custo dela por unidade e acrescenta no final. A mesma coisa a entrega, tá? Com o valor final, já com a embalagem, você estipula o valor de entrega e você coloca esse valor no final. Corta. Prontinho, já passaram o tempo de descanso na geladeira, já cristalizaram, já estão soltinhos. Usando o papel manteiga é muito mais fácil de soltar da superfície, então o ideal é sempre usar um acetato ou a folha de papel manteiga para fazer os pingadinhos. Aqui eu já coloquei numa embalagem, pronto para venda. Vocês viram o contraste que dá com a bolacha escura e o chocolate branco, mas a gente também pode usar a bolacha de amido de milho mesmo. Também no chocolate escuro a gente também podia usar a bolacha de chocolate, aí é do gosto de vocês. A gente podia usar também aquela bolachinha coberta de chocolate, que é Quero Mais Um, né? Que a gente lembra de 2 vezes, que vem numa caixinha, embaladinho 1 a 1, que tem bolachinha wafer dentro recheado. Também a gente pode cortar em pedacinhos, em fatias e fazer também o bombonzinho, fica muito bom. Aqui o moldadinho, ele vai ficar rústico, vai ficar grosseirinho também,
né? Mas a gente vai fazer um moldadinho para brincadeira das crianças, tá? Ele fica rústico mesmo, certo? É um bombonzinho para ser, a brincadeira é essa, é ele ser rústico e fácil.